Então vamos lá para essa parte aqui de consulta. O que a gente viu no encontro passado, pelo menos aí começando a navegar nesses slides, que a consulta que a gente escreve, na verdade o select que você escreve, na maioria das vezes não é ele que é executado. Ele é que serve de base para todo um processo de otimização que o sistema gerenciador de banco de dados faz para achar álgebras equivalentes que tenham melhor desempenho. E aí ele executa de melhor desempenho. Lembrando sempre, ele não procura a melhor, porque isso consome tempo da máquina. Ele vai procurar uma boa em comparação direta com a que você escreveu. Então, quando você escreve uma consulta ruim no sentido lógico, hoje a gente comentando aí no primeiro exercício, não estou usando índice, escrevi fora de sequência e tal, ele vai encontrar uma álgebra melhor que aquela que você propôs. Baseado no quê? Em metadado e em estatística do uso do banco. Se você colocar um select melhor elaborado, ele pode chegar no ótimo ou se aproximar do ótimo quanto a desempenho. Isso só do select escrito na mão, na hora que você está, igual a gente aí, fazendo exercício? Não. Você tem um select que sai da sua aplicação, que é levado para ser executado no banco, ele provavelmente está preso lá no valor constante, onde recebe alguns parâmetros para mexer na condição where, no order by. Então, o select ruim vai estar sempre chegando no banco. O banco vai estar procurando melhorar, se ele é ruim, vai ficar um pouco melhor. E aí, o sistema está lento. Aí eu comentei agora há pouco, chega um cara que tem bastante conhecimento e habilidade, ele muda alguma coisa ali, gasta meia hora e parece que ele fez mágica. Mágica? Não tem mágica em TI. Estimativa de custo, que é o slide onde a gente parou. Então, antes está esse bate-papo todo, lembrando aqui, o item principal da onde a gente está é essa figura aqui. Disparada lá, enviado uma consulta, vai passar pelo compilador, passou pelo compilador, vai se tirar a álgebra daquela consulta, aqui vai se buscar álgebras equivalentes, e aí dessas álgebras equivalentes, ele vai estar vendo as estatísticas e os metadados, para verificar qual delas seria mais interessante a execução, e para aquelas, repare, é plural, ele vai criar um plano de execução para cada uma dessas melhores que ele encontrou nesse passo aqui. Aí ele passa o plano de execução para ser avaliado. Aqui ele vai consultar o banco de dados, ainda não é para recuperar o dado, para ver volume, ver características que estão lá, a questão de custo estimado. Aí, dado essa análise de custo, aí ele pega um plano de ação e executa. E aí apresenta o resultado para o usuário. Então, entre alguns dados aí, tem lá a quantidade de tuplas, quantos blocos vão ser necessários, o tamanho de cada tupla em termos de bytes para caber. Então, vamos por assim, olha, se você tiver tuplas de 20K, um bucket consegue levar 20 tuplas cada vez que ele pega do HD para a memória. Se tiver de 40K, bom, aí já cai para 10. Então, o banco em si, ele vai analisar isso aqui. Reparem, é o banco, é o sistema gerenciador. Valores distintos que existam, do exemplo que a colega uma usou, a Unique, a outra não, em alguns momentos isso pode ser interessante. Outros, nem sempre, como foi o exemplo de agora há pouco, a gente analisando lá os tempos da pesquisa, para uma base de dados pequenininha. Cardinalidade está caindo para a questão, né, de ter relacionamento, de ter foreign key e constraints validando os dados que vão ser recuperados. E isso faz demorar mais? Faz, porque ele vai ter que verificar se atende a foreign key para recuperar ou para fazer um update e tal. Ou seja, consome recurso e torna custoso a consulta, a manipulação do dado que o banco vai realizar. Catálogo é uma palavra, né, que está muito ligada, catálogo, dicionário de dados, ao que? A metadado. Então, ele está falando, ó, o catálogo armazena dados sobre as relações. Lembrando, não é relacionamento. A gente está trabalhando com o banco de dados no nível já lógico. Então, está falando de tabela aqui, ó. Além das informações sobre os índices existentes. Quem tem isso? O metadado. E aí o banco vai analisar para ver, tem algum índice ligado a essa relação? Tem. Mas a pesquisa que está chegando é pela descrição, e o índice está com o ID. Pronto, tem o índice, mas não vai ter jeito de usar. Por isso que uma relação ela pode ter vários índices. Nesse caso, poderia ter nessa tabela que eu estou dando de exemplo, né? Tem lá, a organização é feita pela primary key, só que a maioria das pesquisas são feitas pelo nome. Ué,
Se a primary key já tem índice, vai lá e cria mais um índice, que agora é um índice pelo nome. E aí o sistema gerenciador, ele vai, na hora que chegar uma consulta, vai falar, tem índice na tabela? Tem. Do quê? Pelo quê? Ó, pela descrição e pela chave. Opa, pela descrição me interessa. Aí ele vai usar o índice. Os dados estatísticos são usados a fim de estimar o tamanho do resultado e do custo, quanto também a utilização. Como a gente já estudou transações de concorrência, se você tem muito bloqueio sendo feito usando, supondo, né, um banco está usando o protocolo de bloqueio, então a consulta sobre aquela tabela pode demorar um pouco. Não porque o banco não seja rápido. O banco pode estar rápido, mas tem muita gente consultando o mesmo conjunto de dados. Estatísticas precisas. Essa é legal, essa observação. O banco de dados, ele não vai ficar atualizando a estatística dele o tempo todo, cada consulta nova, cada update que acontecer, porque isso consumiria muito o recurso do banco. Então, normalmente se programa o banco de dados para ele fazer um período de atualização das estatísticas dele num determinado momento que seja mais tranquilo o funcionamento e a demanda para ele atender. É igual ao backup. Você não vai pôr backup em horário crítico, você vai colocar backup para ser feito fora do horário crítico, principalmente para os bancos que não podem parar de funcionar. Nessa situação, você precisa ter estatísticas interessantes, não que elas sejam exatamente precisas a cada segundo ela sendo atualizada, porque isso consome tempo de máquina. Então, ela precisa estar atualizada, mas não quer dizer atualizada a última versão a cada transação. Ela pode estar representando a realidade de ontem, por exemplo, para a gente fazer o processamento do dia de hoje. Não, mas porque varia muito, então coloca uma diferença de algumas horas, metade de um dia. Vamos ver aqui o que ele está comentando. Eu acho que eu já falei dessa característica dela ser, não ter necessidade de ser tão precisa, mas também não pode ser assim. A gente está deixando o banco trabalhar com as estatísticas do ano passado. Ou o exemplo aí, a realidade da pandemia com a realidade sem pandemia. Aí vai trabalhar com estatística de um período que não é mais real. Então é legal ter a atualização da estatística do banco de dados. Agora ela não precisa ser necessariamente precisa segundo a segundo. Medidas de custo aí de consulta. O custo da avaliação, então, entra na parte final daquele desenho, então ele já está avaliando. Para uma consulta, pode ser medido por meio de vários recursos diferentes, incluindo o quanto que ele vai a disco. Ele está primeiro aqui por acaso? Não. O item mais lento de mexer com dados do banco de dados é acesso a disco. Por quê? Acesso secundário é seguro, mas é lento comparado com acesso primário. Tempo da CPU. Então é legal, se você tem uma CPU que ela tem vários núcleos, ou a máquina que você usa tem 2, 3 CPUs trabalhando em paralelo, é legal que ela vai ter maior desempenho para cada transação que chegar. Ela pode dividir em 2, 3 processamentos simultâneos. Custo de comunicação, aí envolve de cara a rede. Então, de repente, você tem lá uma máquina fantástica com 12 processadores, só que você tem uma redezinha que trafega em megabytes. O que adianta? Nada. Ela vai andar na velocidade da rede, apesar do computador ter um potencial de processamento muito maior, mas não chega dado, não chega pedido, não chega demanda para ele, numa velocidade mais rápida. Aí, ó, para grandes bancos de dados, número de transferência de bloco em disco. Quem lembra que palavra tem lá? Tem um exercício no site que tenta lembrar vocês, ou pelo menos pedir para dar uma estudada. Que palavra cuida disso aqui para a gente de banco de dados? Transferência de bloco de dados. Transferência de dados não está falando em copiar do pendrive para o HD ou qualquer coisa assim. Está falando exatamente o tempo de encontrar o dado no HD e levar para a memória, para o computador poder mexer. É o throughput.